prazer falar, né, sobre essa personalidade tão especial que é Jesus. Mas vou dizer para vocês também que foi muito difícil escolher a mensagem de Jesus. Porque Jesus foi um homem que, ao mesmo tempo que foi muito especial, ele trouxe tantos exemplos, tantas mensagens, né, para que a gente pudesse aprender e para que a gente pudesse seguir no nosso dia a dia, que escolher a mensagem no singular é muito difícil. Né? Então a gente começa com uma cronologia, né? Vamos seguir, porque a mensagem dele começa desde o nascimento. Para começar, José e Maria tiveram que sair da sua zona de conforto para receber o Cristo. Pelos impositivos do mundo, eles tiveram que viajar. E Jesus foi recebido na simplicidade de uma manjedoura, onde os animais bebiam, né, e comiam. Então, a primeira mensagem que Jesus deixa para a gente, assim que ele chega no mundo, é a mensagem da simplicidade. A mensagem do despojar-se das coisas, né, dos bens materiais, a mensagem do libertar-se até de coisas que, na verdade, José e Maria tiveram que sair do seu conforto para poder receber o Cristo. Então, essa é a primeira mensagem que Jesus trouxe para a gente na manjedoura. Ele trouxe a mensagem da simplicidade. E eu vou chamar o Ciro para cantar uma música para a gente, chamada Divino Irmão. E essa ele vai cantar sozinho. Quem souber, ajuda. Mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus, assim o mundo conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar, falta-me quilo, além de um modelo, falta-me velo, mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus, assim o mundo conhece o teu nome, assim eu, homem, tento te encontrar, falta-me Deus, além de um modelo, falta-me Deus,
como um irmão. E é nessa simplicidade que a doutrina espírita propõe que a gente se aproxime de Jesus. Né? O mundo deu tantos títulos para ele, mas é o título que, na verdade, ele espera que a gente dê é um título de alma, é um título de coração. É um título que faz com que a gente se aproxime dele como um irmão. A gente está vivendo um período onde se fala muito de Jesus, ou então a gente espera que fale, né? Porque esses dias eu fiquei muito surpresa quando me contaram uma história de uma pessoa que foi numa loja dessas lojas grandes de departamento, onde tinham todos os enfeites de Natal. E a pessoa pediu um presépio para a vendedora e a vendedora não sabia o que era. E para mim isso soou triste, porque na verdade não que Jesus espere que a gente lembre dele, mas porque na verdade a gente está num período em que a gente comemora o aniversário dele, mas existem tantas coisas que são colocadas acima, né, que são colocadas adiante, na frente do verdadeiro dono dessa festa. É claro que às vezes com crianças fica difícil, né, para a gente se desvincular das coisas do mundo. Mas é importante que a gente, por exemplo, quando a gente diga, né, quando a gente enfeite a nossa casa, fica aqui uma sugestão, a gente pode dizer para o nosso filho que a gente está arrumando a nossa casa para receber alguém muito especial, porque a gente vai comemorar o aniversário dele junto, em família. E falar dos reais presentes que a gente pode e deve dar para o aniversariante. Porque, de verdade, se a gente distribuir presentes para os nossos queridos, mas não entregar para eles o presente da tolerância, o presente do perdão, o presente, né, que envolve, que está presente todos os dias, os presentes do Natal acabam não tendo muito valor. Então, que a gente diga para o nosso filho, quando a gente estiver enfeitando a nossa casa, e que a gente faça isso na nossa vida. Porque o real convidado precisa ser Jesus na nossa casa, não só no dia de Natal, todos os dias. E como é que a gente prepara o nosso lar para receber Jesus? A gente prepara ele para receber Jesus? Como é que a gente pode fazer isso? O primeiro exemplo que ele deu foi o da simplicidade na manjedoura. Quer dizer, a gente não precisa de muita coisa para receber no nosso lar. Jesus trouxe outros exemplos e outras mensagens para a gente. Quando ele escolheu os apóstolos, ele trouxe também uma mensagem do acolhimento, do respeito, a diversidade, que é um tema tão atual nos dias de hoje. Ele escolheu homens simples, pescadores, mas muito diferentes. Ele escolheu Pedro, que era firme como uma rocha, mas que ele sabia que em vários momentos fraquejaria, mas que essa fraqueza faria dele uma pedra sólida. Ele titubeou, ele pensou, mas ainda assim ele manteve firme a proposta de convidar Judas, que ele sabia que o trairia. Ele escolheu João e Tiago, filhos de Zebedeu, e ainda perguntou para o pai: você acha que eles podem estar comigo, sentar à minha direita e à esquerda? Porque, na verdade, o pai queria, né, que eles estivessem juntos com Cristo. E foram os apóstolos. João foi o último a desencarnar e Tiago foi o primeiro a testemunhar e dar testemunho através da própria vida.
Ele escolheu Simão o Zelote, que era aquele que corria, que foi um dos que levou para os lugares mais longes a mensagem e que é tão pouco conhecido. Ele escolheu muitos homens diferentes. E dentro dessa diversidade, ele respeitou, ele se manteve firme quando precisou ser firme, ele falou com cada um dentro do seu coração. E trouxe para nós uma proposta de acolhimento. Ele falou com Zaqueu, que era um homem conhecido como um cobrador de impostos, que ele jantaria na casa dele. Quer dizer, Jesus não fazia acepção de pessoa. E foi e pediu a Zaqueu exatamente o que ele poderia e precisava dar. Né? O mesmo Jesus que falou para Zaqueu o quanto ele ia dividir a riqueza dele, chegou para o jovem rico e falou: larga tudo e me segue. Então Jesus, ele olhava para cada um e respeitava e falava com o nosso coração e dizia: você pode me dar isso, então é isso que eu quero. Você pode me dar aquilo, então é isso que eu espero de você. Então, nesse momento, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho. Nesse Natal, qual é o presente que Jesus espera de mim? O que eu posso dar de presente? O que eu já consigo dar de presente para o Cristo? Porque Ele não vai pedir mais do que a gente pode dar. Porque Ele sabe, dentro do nosso coração, o que cada um tem condição. Porque ele virou para alguns e falou: volta para sua família. Para Joana de Cusa, ele falou: volta para sua família. E para outros ele falou: larga tudo e me segue. O mesmo Cristo olhava nos olhos e falava com cada coração. O que a gente pode dar para o Cristo nesse Natal? Agora, a gente, para pensar nisso, a gente vai cantar mais uma música. Quem souber cantar, pode cantar com a gente. O nome dessa música é Aos Pés do Monte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou.
um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, e canto que seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Essa música fala de um encontro com Cristo. E o nosso encontro? Como é que está sendo? Jesus disse para a gente que toda vez que a gente fizesse pelos mais pequeninos, a gente estaria fazendo por eles. A questão é a gente conseguir reconhecer quem são os pequeninos de hoje. Eu ouvi uma história na internet que eu achei muito bonitinha e que me levou a pensar uma série de coisas, até sobre Jesus. Um palestrante ele falou que a Casa Espírita tinha um trabalho próximo do Natal, que era um trabalho interessante. Eles tinham feito bonequinhos de feltro de todos os apóstolos. E cada um levava um apóstolo para casa para cuidar. Mas a proposta era que carregasse o apóstolo para todos os lugares que fosse. E o filho dele, né, no dia que aconteceu isso, ele não conseguiu ir para a evangelização, porque ele teve uma atividade da escola. Então, ele, na outra semana, foi que ele levou o apóstolo que tinha ficado para ele, na verdade, tinha sido o que tinha sobrado. Então, ele levou para casa, adivinhem vocês quem ele levou para casa? Não estou ouvindo. Hã? Judas. Que, aliás, tinham 2 Judas, né, no apostolado. Ele levou Judas, o Iscariotes. E quando ele chegou em casa, a mãe dele, muito preocupada, porque ele ia ter que levar para o colégio, ele ia ter que levar para todos os lugares Judas, e estava num período, se eu não me engano, eles faziam isso na época que malhavam Judas. Então ele ia ter que levar para o colégio Judas. E ela, até pensando, preocupada com a saúde física do boneco, ela conversou com o filho dela. E eu achei muito, de uma delicadeza, a mensagem dessa mãe. Ela falou para ele que, na verdade, ele estava levando com ele um dos apóstolos que era especial e que ele tinha que cuidar dele, porque ele tinha características que
muitas pessoas no mundo não aceitavam muito bem. E que ele tinha que cuidar dele com mais carinho, porque ele era alguém especial no mundo. E que precisava de cuidados especiais, porque ele teve posicionamentos e coisas que não eram muito bem vistas. Então, a gente precisava cuidar com mais carinho para que ele não sofresse tanto. E eu achei isso muito interessante, essa maneira como a mãe apresentou o Judas, né, como alguém especial. E isso me fez refletir sobre uma série de coisas, né? Como a gente tem tratado, né, emocionalmente, né? Como é que a gente tem vibrado pelos Judas do mundo atual. Né? A gente tem conseguido pensar neles como pessoas especiais que precisam de um pouco mais do nosso carinho, da nossa atenção, das nossas orações, ou a gente vibra junto com as redes sociais, culpando, condenando, tirando o dedo e agindo diferente da proposta do Cristo, que era uma proposta de acolhimento, de aceitação e de perdão. Como é que a gente tem agido? A gente é capaz de orar pelas autoridades que nem sempre decidem acertadamente? A gente é capaz de orar por todos aqueles que são vítimas sociais ou não? A gente é capaz de agir como cristãos nessa situação? Porque essa é a proposta do Cristo. Essa é a mensagem de Jesus. Uma mensagem de acolhimento, de abraço. A gente consegue abraçar mentalmente, mesmo que à distância, aqueles que pensam diferente de nós. Eu estava conversando com a Patrícia quando a gente chegou e a gente estava falando justamente sobre isso, que a gente viveu um momento de rixa, inclusive por causa das redes sociais. Né? Por causa das redes sociais, não, as redes sociais são um reflexo de quem nós ainda somos. Né? A gente ainda age, infelizmente, como animais nesse momento, nessas situações. Achando que aquele que pensa diferente, que aquele que é diferente, ou é a vítima, né? Ou é o predador, ou é aquele que vai ser perseguido. Nesse momento é o nosso instinto falando que o diferente ele é uma ameaça ou é para ser ameaçado. Então a gente ainda está agindo como animal nesse sentido. Quando a proposta de Jesus era uma proposta diferente. Era uma proposta em que a gente precisa se preservar e se cuidar sim. Mas a gente precisa também acolher aquele que é diferente. Acolher o Judas. Porque ele é especial. Como todos nós somos especiais para Deus. A diferença é que nós estamos em, digamos assim, a gente está em classes diferentes. Classes, estou falando da escola. E a gente tem mais facilidade, às vezes, em matemática, ou outro tem mais facilidade em ciências, e dentro dessas matérias, uns estão mais à frente, outros não. Mas estamos todos no mesmo barco, todos aprendendo. Aprendendo a ser pessoas melhores. E quando a gente fala de Jesus, a gente não poderia pensar diferente da mãe dessa criança. E as crianças, né, ensinam muito a gente. Né? Uma das coisas que Jesus também ensinou para a gente é que o espírito não tem idade. Né? Com 12 anos, ele foi ensinar para os doutores da lei. Eu já contei isso no nosso grupo. Eu tenho um pequenininho de 4 anos e ele ganhou na evangelização o ano passado, no Natal. Ele ganhou aquele negócio que aparece uma mola.
que você joga para um lado e para o outro. E quando ele chegou em casa, o negócio quebrou. E eu pensei, agora vai ser um chororô, né? Vai ser um negócio, a gente vai ter um problema aqui. Ele olhou para mim e falou assim: olha, mãe, agora eu tenho 2, eu posso dividir com meu irmão. Olha como são as nossas expectativas em relação ao outro e o quanto o outro às vezes nos ensina. Porque ele, na verdade, naquele momento, ele viu uma oportunidade para dividir. Não que o meu filho seja perfeito, ele tem muitos problemas, mas nisso ele já consegue ensinar. E é por isso que a gente está nesse mundo. Porque o que o outro tem de dificuldade, eu consigo ensinar, e o que eu tenho de dificuldade, o outro já consegue me ensinar. E graças a Deus a gente está junto, a gente acaba dividindo por isso. A gente acaba estando no mundo junto por isso. E essa era a proposta de Jesus. Por isso é que ele não escolheu só um apóstolo, ele escolheu 12. E botou todos eles juntos para trabalhar, porque cada um tinha os seus pontos fortes que podiam ajudar na divulgação do evangelho. Fora os apóstolos, ele tinha mais discípulos, mas ele escolheu 12. E todos nós somos discípulos de Jesus. Estamos nos propondo a aprender com as mensagens de Jesus. E no Livro dos Espíritos, aliás, a melhor resposta diz que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Então a gente precisa tirar Jesus, às vezes, dos pedestais e trazer para dentro da nossa casa. E olhar, né, quais são as mensagens. Né? Quando ele se aproxima dos impuros, né, eram tidos como impuros. Ele era seguido eles diziam, pelos ladrões, pelos pobres. Essa também foi uma mensagem do Cristo. E a gente precisa, né, olhar e abrir os nossos corações. E Jesus segue no caminho e uma das mensagens, né, mais uma mensagem que ele dá para a gente é a mensagem do perdão. Ele perdoa Judas, ele perdoa a humanidade por fazer tudo o que fez. Ele fecha para a gente dizendo: perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. Essa é a mensagem que ele deixa para a gente na cruz. E como é difícil a gente perdoar. Né? O Rossandro ele fala que perdoar não é esquecer. Esquecer é uma doença, na verdade, Alzheimer é uma doença neurológica. Ele fala que perdoar é tirar o peso, é olhar as coisas que aconteceram e fazer com que elas não tenham aquele mesmo peso. Mas é difícil porque a gente é apegado, a gente se apega às coisas, né? A gente se apega aos fatos, a gente se apega ao ego. Porque fulano não podia fazer isso comigo. Podia. Deus deu livre-arbítrio a ele. Uma vez eu estava conversando com uma expositora, uma amiga, né, que é espírita, e ela falou que uma vez ela tomou um pito justamente sobre isso. Que ela estava falando sobre as dificuldades que ela tinha, né, sobre essas questões, e ela falou: mas ele não podia ter feito isso comigo. Aí o outro falou: ele podia, porque isso ainda é quem ele é. E Deus deu esse direito para ele, porque isso ele estava exercendo o próprio livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a lei de Deus. E quando a gente acha que a gente pode dizer, quando a gente diz que o outro não podia exercer uma coisa que é lei, a gente está querendo ser maior do que Deus. Então isso ainda é o nosso orgulho.
atuando. Então, isso quer dizer que quando o outro age de maneira leviana comigo, isso ainda é quem ele é. Quando o outro é ríspido comigo, isso é quem ele ainda é. Uma vez eu estava no ônibus e eu entrei assim e eu vi uma pessoa falando assim, entrando e reclamando dos horários, e estava falando do quanto tinha demorado o ônibus e das coisas, né, reclamando do dia. E a pessoa que veio atrás conhecia também, ele estava conversando, e tinha uma outra pessoa que eles encontraram, que era conhecida, e a pessoa olhou para ele e falou assim: calma, fulano, bom dia para você. Quando a pessoa falou isso, ele parou na hora de reclamar. E eu fiquei questionando, né, o quantas vezes a gente, às vezes, aceita as propostas, né, do outro, porque ainda é quem ele é, mas nós somos ainda quem nós somos. E quando o outro chega, seria muito mais fácil reclamar com ele. Né? Eu mesmo, né, às vezes a gente encontra, né, e começa a conversar com as pessoas reclamando das coisas, reclamando do calor, reclamando do sol, reclamando da chuva, reclamando, e como o Ciro disse na semana passada, e ele sempre lembra, reclamar é clamar 2 vezes, é clamar com vontade. Então, quando a gente reclama de alguma coisa, a gente está pedindo por ela. Então, esse, na verdade, ainda era quem ele era, quando ele reclamou. Mas e quem eu sou? Eu reclamo também? Eu sigo essas propostas? Eu vou com o outro? Ou eu lanço para o outro uma proposta diferente de agir, de ser? Eu dou ao outro uma outra proposta de ação. Porque Jesus, ele era muito proativo nas situações. E essa é uma outra mensagem que ele lança para a gente. Né? Quando Pedro dizia que ia afundar, ele virou para ele dá a contraproposta para Pedro e fala para ele vir, confiar. E Pedro consegue andar sobre as águas com Jesus. Jesus, ele era proativo com os apóstolos, sabendo quem eles eram. E mesmo assim ele disse para Pedro que Pedro negaria ele 3 vezes. Ele conhecia tanto os apóstolos que ele era capaz de prever o que eles fariam. Né? Sabendo que Pedro negaria, mas também sabendo que essa negação transformaria ele numa pedra sólida. Sabendo que Judas o trairia, sabendo que Madalena, diante de todas as dificuldades, seria aquela que Maria de Magdala seria aquela que cuidaria dos filhos do mundo e transformaria a sua atitude, se transformaria num ícone. Sabendo que Paulo, quando conhecesse de verdade o Cristo, seria tão incisivo como ele foi antes contra o Cristo. E eu fico pensando como deve ter sido difícil para Paulo, porque muitos de nós não teriam coragem que ele teve. Entrar no colégio apostólico de cabeça erguida falando com os apóstolos, quando ele de verdade tinha perseguido eles. Será que a gente teria essa coragem? E o quão deve ter sido difícil também para todos os apóstolos receber Paulo. Porque, sinceramente, se fosse eu, ia olhar com uma certa reserva, né? Falando da melhor maneira, eu olharia Paulo com uma certa reserva. Vocês não? O cara que estava correndo atrás da gente, perseguindo todo mundo, de repente
Disse que virou cristão. Vocês acreditariam? Difícil, né? Mas eles receberam Paulo. É claro que tinham as suas dificuldades, mas ainda assim eles receberam Paulo. E Paulo foi um dos ícones do cristianismo. Até quando estava preso, arranjou espaço para divulgar. Né? Muitos de nós curtiria a cadeia, porque a gente curte as cadeias das redes sociais hoje em dia, né? Fica em casa nu. Muitos de nós, se estivesse preso, ia curtir a cadeia, ficar lá. Paulo não, Paulo aproveitou a oportunidade ainda assim para escrever, para trabalhar. E mandou cartas. E divulgou o cristianismo. Súplica a Jesus. A gente vai pensar mais um pouquinho e cantar mais uma música. O nome dessa música é Súplica a Jesus. Quem souber pode cantar com a gente. Por favor. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Essa música propõe uma caminhada, né? Que a gente consiga perceber
que o Cristo também propõe paz, né? Ele, no momento em que estava sendo levado para ser crucificado, ele se nega e ele diz que se ele quisesse, um batalhão de anjos impediriam o que estaria acontecendo. E ele pede para que a gente embainhe a nossa espada. Então, nesse momento em que a gente está vivendo muitas atribulações, onde as pessoas estão tomando um lado ou outro, o Cristo pede que a gente pacifique os nossos corações. Só que esse pacificar tem que ser uma coisa que vai surgir de dentro para fora. Eu não posso buscar a paz achando que o outro tem que ser pacífico. Eu lembro que uma vez, numa palestra falando sobre a paz, Tisaura falou, foi na época que aconteceu aquele episódio do ônibus, e que a menina ficou presa no ônibus com um homem, né, sendo refém por várias horas e que todo mundo ficou o dia inteiro, né, vendo a televisão e pensando, né, na situação. E ela lançou a pergunta para a gente, lembrando da história: quantos de nós não pensou assim? Um atirador de elite podia acertar a cabeça daquele homem. E ela falou: a gente pensa em paz, mas a paz precisa começar dentro de nós. E para isso a gente precisa deixar de pensar em guerra, deixar de vibrar com guerra. Enquanto a gente vibrar para que o nosso irmão morra, para que a situação cesse, a gente vai estar buscando a guerra de alguma forma. Assim, né, pela ótica espírita, a gente estaria resolvendo o problema temporariamente, porque a gente estaria libertando aquele espírito belicoso que ia continuar agindo da mesma maneira. Qual é a proposta espírita, na verdade, nesse processo? É a proposta da educação, é a proposta do acolhimento. É claro que a gente está aqui dando um exemplo e tem situações que são situações extremas. A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para tentar pensar juntos em propostas. Né? O que o meu coração ainda vibra? Até para que a gente possa se reconhecer. O mundo ele vive em regime de violência porque a gente ainda vibra em regime de violência. Quando é que a gente vai ter paz? Quando a gente passar a vibrar em paz. Quando a gente passar a vibrar a paz. É fácil? Não é, porque na verdade a gente está aqui dentro de um emaranhado dos sentimentos e das nossas emoções e a gente não consegue às vezes ainda. E reconhecer se não, eu não consigo ainda também é uma proposta do Cristo, né? Olhar e falar assim, isso eu ainda não consigo, mas eu posso tentar mais um pouquinho. Eu posso tentar dar mais um passo nesse sentido. Eu posso tentar buscar soluções diferentes para isso. É fácil? Não é. Para o Cristo também não foi. A mensagem mesmo falou no início que ele não veio com pessoas preparadas, ele não veio com tudo preparado para ele, ele não veio com tudo pronto. Ele teve muita luta nesse processo. Mas para que a gente consiga, né, dentro
da mensagem do Cristo, fazer a nossa parte, a gente precisa se aproximar dele. A gente precisa ir ao encontro de Jesus e tentar procurar como é que eu posso. Trazendo no início, né, o que a gente estava pensando, né, nesse Natal, qual é o presente que eu já consigo? Qual é o presente que eu já posso? Qual é o presente que eu já consigo entregar para Jesus e para aqueles que estão à minha volta? Os meus familiares, para aqueles que eu tenho dificuldade, às vezes um pouco. Será que eu consigo tentar olhar esse processo de maneira diferente? Às vezes eu preciso simplesmente dar um passo atrás e tentar olhar e rever essas situações. Porque no rompante, às vezes, das emoções, das dificuldades, a gente simplesmente reage, a gente não age. Voltando aos nossos instintos, né? Que são muito úteis ainda, a gente ainda precisa muito. Mas a gente tem que aprender que a gente precisa agir. Criança é ótimo para esse tipo de coisa, né? Porque os pais vão reagindo o tempo todo às propostas, porque principalmente quem tem filho pequeno, a gente vai reagindo às coisas e tem horas que a gente olha, para, respira e fala assim, não, agora a gente tem que tomar a rédea do processo, não dá. Mas tem horas que é muito difícil, a gente às vezes entra naquele turbilhão, parece que a gente está tomando caixote na praia, né? Seguindo, nem conseguindo levantar a cabeça direito dentro do processo. E é importante que dentro desse processo de paz, a gente aprenda a tomar a rédea do nosso mundo interior. E como é que seria isso? Como a gente falou no início, para cada um é de uma forma. Não existe fórmula. Como é que eu posso? Eu preciso aprender a ser mais disciplinada, eu preciso aprender a ser mais firme, às vezes, em algumas questões. Mas e cada um de nós aqui? Qual é a mensagem do Cristo para cada um de nós? O que o Cristo espera da gente nesse Natal? Vamos pensar junto? Porque a gente também precisa aprender a pensar com leveza. A gente falou, né, sobre o perdão, que a proposta do Cristo também é o perdão, mas a proposta do Cristo também é o auto-perdão. A gente precisa aprender que tem coisas que a gente ainda está sendo reprovado, mas isso não é motivo para a gente desistir. A gente precisa olhar e falar assim, se eu não consigo ainda, não consigo me desapegar ainda. Os filhos são meus. Acho que toda mãe vai me entender aqui, nesse processo. Às vezes até em relação ao pai, os filhos são meus. É uma dificuldade que a gente ainda tem. Já reconhecer isso é uma questão. E o que eu posso fazer diante desse processo? Vamos lá. Vamos começar a pensar. A casa é minha. A casa espírita é minha. Olha que os instintos aí do apego, né, do orgulho, do egoísmo atuando. Então a gente precisa começar a pensar. Porque a conversa é do Cristo comigo. Ele não vai pedir para você mais do que você pode dar. Assim como ele olhou para Judas e falou, e entendeu que para ele ainda era difícil. E ainda assim convidou ele. Então, silêncio, né? Eu fiquei assim, tá tenso, porque essa questão é uma questão um pouco tensa, mas a gente pode trazer alegria.
É porque a gente hoje já escolheu estar aqui conversando sobre Jesus, uma instituição religiosa, recebendo a mensagem do Cristo. E isso já é uma vitória. Olha que beleza. Eu ia pedir você trocar Jesus no final, mas você já tocou Jesus, e aí? A gente pode tocar de novo, né? Essa todo mundo conhece. Foi a que ele tocou no início. Então a gente já ensaiou, a gente pode cantar junto agora. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos. Faz de mim o teu servo, ó meu doce amado mestre querido. Jesus é luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em ti eu me aqueço, me mostre e te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, tua luz me conduz à paz, que eu possa ver em ti um exemplo. Ó mestre do amor, Ó mestre do amor, que todo esplendor, que é todo esplendor, a maior riqueza que o homem pode ter é amar você, é amar. Ó mestre do amor, ó mestre do amor, que é todo esplendor, que é todo esplendor, a maior riqueza que o homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus. Então, que a gente possa, nesse momento, agradecer a Deus e pedir ao nosso Mestre Jesus que nos envolva com seu amor, abrindo os nossos corações para que Ele possa entrar, que possamos, Senhor, reconhecer em Ti o exemplo maior de Deus, que possamos ser envolvidos nas Suas mensagens, no Seu exemplo, para que Ele possa ser refletido dia a dia nas nossas atitudes, que consigamos, Senhor, olhar o Cristo cada dia mais perto dos nossos corações e das nossas atitudes, se exteriorizando através das nossas mãos, Senhor, e dos nossos sentimentos. Que consigamos aprender a amar, a perdoar, a entender, a tolerar, a envolver
com os seus ensinamentos. Envolve, Senhor, essa casa que tanto nos esclarece, nos protege. E fique conosco, Senhor, agora e todos os instantes de nossa vida. Assim seja.